Não fala nada, né? Bom, gente, o nosso terreiro, ele possui, ou tem a intenção, né, essa vontade de fazer com que as pessoas se sintam felizes, alegres e bem recebidas, não só no aspecto social, vamos dizer assim, esse aspecto que as pessoas chegam, são bem recebidos, bem tratados, não pode ser diferente em uma casa espiritual. Mas a nossa casa, ela procura receber os astrais das pessoas trazem, né? Procura receber as pátrias siderais, as pátrias astrais que cada pessoa traz para dentro do nosso tempo. O que são essas pátrias astrais? São principalmente aquilo que se chama de egrégora. Egrégora forma pensamento. É um modo como nós pensamos, um modo como nós sentimos, principalmente, né? E agimos coletivamente. Um exemplo de uma egrégora, uma forma de pensamento, é quando você está no cinema, né? Todas as pessoas estão ali pensando a mesma coisa, vem do filme, né? E essas egrégoras, elas fazem parte do quê? Das afinidades de grandes grupos de espíritos que existem aí no espaço, que existem aí no mundo astral, e a Umbanda, ela engloba todos eles. Isso significa o quê? Que, por exemplo, uma entidade que baixa ali no terreno, cuja raiz é Angola, seja uma raiz verdadeira, né? O nome é Angola, ali vai ter um astral. Esse astral é coordenado, às vezes, por um caboclo, por um encantado, por determinadas entidades que se fazem presentes naquele tempo, naquele local, e formam um grupo espiritual aonde as entidades baixam em afinidade com os médiuns que estão ali por um vínculo de amizade kármica, né? Na Umbanda é mais ou menos assim que funciona. Isso significa que caboclo, preto velho, criança, né? Os encantados que a gente conhece como baiano, bardeiro, marinheiro e outros espíritos que atuam dentro dos terreiros, eles são principalmente, o Exu também, né? São principalmente, antes de qualquer coisa, nossos amigos, nossos companheiros. Muitos deles são nossos mestres astrais. Ou seja, quando você desencarna, às vezes você vai para regiões onde você aprende com eles, onde você permanece em grupos de outros afins e você aprende com esses mentores. O que eu estou querendo dizer, principalmente? Eu acho que é uma coisa que as pessoas se esqueceram na Umbanda, né, nos terreiros em geral, que ninguém manda no preto velho, ninguém manda na criança, nem no Exu, muito menos, né? Nos encantados. Tem gente que pensa assim: o caboclo vai fazer o que eu quero, né? Já vi um cidadão uma vez falar que queria fazer qualquer coisa lá e o caboclo não gostou do que ele ia fazer. Aí ele falou: fiz um trabalho lá para o caboclo enganar o caboclo para poder fazer o que eu quero, né? Uma pessoa assim, o grande problema de uma pessoa pensar assim não é que ela está se enganando, né? Você já vê um pouco de esquizofrenia, na verdade. E o problema é a pessoa transferir e transmitir esse tipo de ideia para outras pessoas que vão acreditar nisso. Ou seja, um caboclo, um preto velho, uma criança, né? São espíritos luminares, são espíritos antigos, são ancestrais, né? E esses ancestrais, por que são ancestrais? Porque vieram antes de nós, né? A Umbanda é um culto dos ancestrais, mas tem uma coisa muito particular. O ancestral, ele é um ser divinizado. O ancestral, ele é um espírito que já tem uma posição definida no plano astral e no plano que eles estão. Isso significa muito principalmente que a maior parte deles não precisa encarnar mais. É como se a encarnação deles, a maior parte desses espíritos, a encarnação que sobrou de resquícios de encarnação para que eles possam cumprir, é a mediunidade que eles exercem no plano astral. É o que restou de lembrança deles. Então, essas questões de como entender os nossos próprios mentores, isso é muito complicado, é muito complexo. Por quê? Porque, em geral, algumas tradições se perderam, foram esquecidas, e outras pessoas começaram a inventar e reinventar coisas, visando o quê? Uma visão fechada, uma visão que não é evolutiva, e principalmente uma visão que atende tão somente às vontades de quem dirige esses terreiros, né? Eles não podem mais esconder o sol para a peneira. Eu sou descendente, né?
Um ancestral meu é o mestre Apacani, que é o Mato Silva. O Mato Silva, nos anos 50, 60, ele sempre primou pelo quê? Por falar aquilo que a maior parte das pessoas não gostam de ouvir dentro do terreno. Uma parte das coisas que as pessoas elas se sentem incomodadas. E aí a gente pensa assim, as nossas religiões, elas são tão, as religiões elas são tão endiadas por fora, e elas também são desestabilizadas por quem é de dentro. Então é urgente que nós procuremos pensar melhor e repensar quem são nossos mentores, conhecê-los melhor. E para conhecer melhor o mentor espiritual, não é difícil. E por que não é difícil? É só usar inteligência e bom senso. Usar algo que toda pessoa possui, todo ser humano possui. Uma vez eu conversei com um amigo meu, um budista, e ele falou, mas mestre do Baxanã, ele é muito calmo, mestre do Baxanã, eu vi lá uma pessoa umbandista. Eu falei assim, que é um sacerdote, assim, e ele está fazendo lá um trabalho para amarrar pessoas sexualmente. Eu falei, não sabia o que falar, né? Demérito, né? Coisa. Eu falei, não, mas isso aí são algumas coisas que distorcem e tal, não sei o quê. E ele falou para mim muito claramente, ele falou, como é que dá para levar a sério algo assim? Como? Vocês entendem o que eu quero dizer? Como dá para levar a sério esse tipo de conduta, esse tipo de condição? Como dá para... E não só isso, né? Outras coisas que aparentam e não são. Como, por exemplo, você trocar a ideia de conhecer determinadas coisas, como a lei de Pemba, por exemplo, ali, né? Ou receber uma túnica azul, dentro da nossa tradição, uma túnica amarela ou uma túnica de qualquer cor, que diferencia o sacerdote de quem está de branco. Só que tem pessoas, e não só na Umbanda, né? Em outros lugares, esses títulos, essas coisas que deveriam servir para você trabalhar melhor e ajudar as pessoas, e você ser mais humilde, você ser mais coerente, você ser mais consciente, essas coisas servem de indução à vaidade. Eu falo dentro da nossa própria tradição mesmo, da minha, né? Essas coisas servem de indução à vaidade, de indução a uma percepção errônea do que é o mundo espiritual. Ou seja, são disfarces que existem, talvez dentro de todas as religiões, mas que na Umbanda tem muito. As pessoas se disfarçarem atrás de guias no pescoço, muitas guias, se disfarçarem atrás de roupas belíssimas, se disfarçarem atrás de ornamentos que nós não somos contra, né? Desde que eles tenham um fundamento. Uma pessoa que coloca um penacho na cabeça com o seu caboclo, ele tem que saber por que esse penacho foi colocado. E outra coisa, isso não pode ser comprado em casa de Umbanda, não. O verdadeiro fundamento de uma entidade que pede um penacho, por exemplo, tem que ser feito pela pessoa. Isso é feito. A entidade dá as coisas, olha, eu quero isso, isso atende o quê? As pátrias astrais que eu falei. Há entidades que não se utilizam de nada, porque eles pertencem a uma pátria astral diferente de outro, que tem uma ancestralidade aonde, por exemplo, a lembrança daqueles indígenas antigos. Nem todo caboclo que se baixa na Umbanda, por exemplo, é índio. Nem todo preto velho é negro. Nem toda criança, ou nenhuma criança é criança. Então tem, assim como o Exu não é capeta. O Exu não é demônio. Então os outros também, essas figuras são figuras, caboclo, preto velho, criança, que atendem principalmente ao imaginário do nosso país. E você vai lá, Dona Yara está lá nos Estados Unidos, não está? Lá tem a santeria ali na costa Los Angeles, que é a mesma santeria de Cuba, muito parecida. Se você for lá, você vai ver figuras iguais a que tem no Brasil, só que com outras atividades, outros títulos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, você vai no Extremo Oriente, na China, na Índia, no Japão, né?
Há, há processos mediúnicos, principalmente no taoísmo popular, aonde as entidades baixam lá, os ancestrais deles baixam, igualzinhos daqui. Só que dão um nome, só que em vez do, eu sou um caboclo, não, eles se apresentam como um guerreiro da tradição deles lá. Outros nomes, mas não só isso, outra identificação, mas são as mesmas mentores. O nosso preto velho aqui, para eles lá são aqueles sábios, sábio chinês, o negócio todo, né? Agora, a criança é igual lá. Isso aí, existem vídeos disso, desde o taoísmo popular, é igual. Então, aí você vê que a Umbanda é algo universal. Essa Umbanda, né, que é algo muito ancestral, muito antigo, que se manifestou no mundo inteiro. Então, essas coisas não podem ser tidas como algo leviano ou brincadeira. Uma das coisas mais sérias que existem é você colocar a mão na cabeça de uma pessoa. No caso de você ter sacerdócio. Por quê? Assim como existem as pátrias astrais que eu falei, a pessoa, qualquer um de nós, pertence a uma pátria dessa. Então você tem que saber ao lugar que você pertence, o que você é, o que você faz, o que você sabe. Porque você transmite para aqueles que estão com você o quê? Você transmite a tua ancestralidade. Agora, se você não sabe quem você é, de onde você veio, né, o que você vai transmitir? Né? Então é preciso entender uma coisa, que eu sempre vou repetir isso. Aquela história, né, Canida? Já viajou de avião? Já? Você espera que o piloto saiba o que está fazendo ou não? Já foi operado, né? Foi operado? Já foi. Você espera que o médico saiba o que está fazendo ou não? E por que o sacerdote não pode saber o que está fazendo? Não pode não, porque quem está no comando de terreiro tem que saber o que faz. Tem que ser cobrado pela assistência, tem que ser cobrado pelos médiuns. Eu não mando vocês me cobrar pelas coisas? Eu respondo o que eu consigo, o que eu posso, claro, né? Mas eu tenho uma tradição de defender, eu tenho uma caminhada. Por exemplo, já vi, né, sacerdotisas que falam que são de alto grau e não sabem jogar o Ifá, que é o jogo da nossa tradição. Mas por que acontece isso? Porque as pessoas não chegam para falar, me explica, me ensina, não sabe. Desculpa falar isso, mas a gente tem que ser bem claro com isso. Você tem que falar e fazer o que você sabe e conhece. Você tem que ter condição de realmente ser verdadeiro dentro do terreiro. Ser verdadeiro dentro do terreiro, porque a maior parte das vezes nós não temos a condição de sermos verdadeiros na rua. Porque a sociedade não permite. E por mais que você seja verdadeiro, quase sempre você vai ser injustiçado. E o que existe é um acomodamento. Você se acomoda dentro da própria sociedade a ser algo que a sociedade quer, ou você não lidar com aquela ideia de não pertencer a alguma coisa. Porque um dos maiores males que existem hoje em dia é a falta de pertencimento. O que quer dizer isso? Todos nós somos uma espécie gregária. Nós não conseguimos trabalhar sozinhos. Mesmo que você seja um ermitão lá no meio. Mas o ermitão um dia teve contato com alguém. Nós somos seres que dependemos, nós somos interdependentes. E isso mostra que quando você não se sente pertencendo a algo, esse é um dos maiores males que você enfrenta. Existem várias formas de pertencimento. Existem vários modos e coisas que nos deixam desequilibrados porque às vezes nós não sentimos pertencendo a algo. Às vezes temos um amor, ele não gosta de mim, eu não tenho aquele emprego, eu não consigo me relacionar com determinadas pessoas, eu tenho medo de certas coisas, eu não consigo aprender algumas coisas. Ou seja, você não sabe aonde é o seu lugar. E como que existe, como podemos encontrar a capacidade de existirmos e estarmos em algum lugar? Primeiro passo é a humildade. Você ser humilde e falar, não, eu vou aprender, eu vou entender o que está acontecendo e vou modificar.
Outro passo interessante é você conseguir realmente ter força de vontade. A força de vontade, ela não é algo como é uma força física. A força de vontade, ela se baseia principalmente numa coisa que talvez seja a maior força de todas, que é a paciência. Nós precisamos ter paciência com nós mesmos. Daí você consegue vencer. Uma outra coisa interessante também é o quê? Tem a ver com a paciência. Não parece, mas tem. É a persistência. Persistir significa o quê? Você nunca falhar? Não. Você falhar e começar de novo. Isso é persistência. E é interessante termos uma ideia mais clara do que é o erro, do que é o problema. O problema, quando chega até nós não devemos falar, nossa, esse problema, me xinga, né? Não, você não tem que fazer assim. Você tem que agradecer o problema. Agradeça o problema por quê? Porque o problema mostrou a você que você tem que ser humilde. Ele mostrou que é mais forte que você. Ele te ensinou humildade. O problema te ensina o quê? A busca de resolução. E quando você vence ele, sem desistir, né? Um dia o problema surge de novo, você venceu. Aí você tem o quê? Experiência. E são as três coisas, na verdade, isso tudo que eu estou falando, acabou com o Preto Velho Cristo. Humildade, perseverança, pureza ou paciência. Então, a nossa casa, ela procura transmitir essas coisas. E eu sei que, né, por essas pátrias astrais que tem todas dentro da Umbanda, muita gente às vezes não consegue ou não quer receber essas palavras. As pessoas querem, às vezes, lugares onde elas são automatizadas, onde elas permanecem fazendo sempre algo repetitivo, ouvindo sempre as mesmas coisas e, mais do que isso, não tendo a capacidade de questionar e não tendo também a humildade de ser questionado. A mediunidade, ela tem duas vias: a responsabilidade de quem fala e a responsabilidade de quem escuta. Quem incorpora um caboclo, um preto velho, tem que ter a responsabilidade do que está falando. Não pode ser uma coisa leviana. Mesmo com o Exu, que às vezes é brincalhão, os encantados, mas mesmo, como eu falei para vocês no começo aqui, a alegria, ela não prescinde de seriedade. A alegria não pode ser leviana, né? E certas coisas não podem ser jogadas assim, de qualquer forma, para as pessoas. É preciso ter um processo de maturação e compreensão. As entidades trazem isso para todos nós. Por isso eles são ancestrais. São espíritos experientes que já passaram pelo mundo e eles vêm com toda a dificuldade que o nosso mediunismo exerce sobre eles. E um outro problema da mediunidade também é as pessoas se acharem mais que os mentores. Médios infalíveis, médios que são super-homem. Isso não existe. O médium falha, o médium tem problemas, o médium é como qualquer outro. Só que ele tem uma coisa diferente de quem está aí fora. São vocês. Nós aqui dentro, nós temos talvez o que? A missão e responsabilidade. São duas coisas que eu já expliquei aqui para o pessoal. Responsabilidade é algo que você assume e você pode deixar de assumir. Né? Que é o caso dos médios mesmo aqui. Né? Às vezes os médios podem um dia chegar, eu vou trabalhar, vou fazer outra coisa. Né? Minha esposa mesmo está trabalhando. Nem sei quando ela tem mais uma. Ainda bem, né, que está aparecendo trabalho. Né? A gente é músico. A gente não, nós, né? Fala, nós somos músicos, falar certinho na internet. Né? Apesar de usar o vulgus, né? Você tinha um latim vulgar e você tinha um latim clássico. E na linguagem, no português, derivou-se a linguagem popular, que é certa, e a linguagem escrita, que também é certa. A minha esposa está trabalhando segundo ela mesma agora. Né? E outras pessoas, às vezes, né? Sai do terreiro, sai mesmo. Né? E aqui eu quero esvaziar mesmo. Viu? Fica quem tem força, né? Fica quem tem força, fica quem é dedicado. E eu nunca quis encher terreiro, de verdade. Né? Prefiro encher os corações das pessoas. Né? Porque quem está numa casa espiritual e não se permite ter o coração cheio de boas coisas, fecha o coração, mas não tem que estar na casa espiritual. Certo?
Outras coisas, né, interessantes que tem, por exemplo, hoje em dia, o WhatsApp, não tem? Tem o WhatsApp? No meu tempo tinha um negócio que chamava Cuenda Malembe. E quando a pessoa tem algum problema no terreiro, ela chega e pede Cuenda Malembe. Se desculpa com o astral da casa, nem precisa ser o sacerdote falha mesmo, né? E bate a cabeça ali, ó, no congá. Às vezes para poder voltar, às vezes para poder sair. Hoje em dia o pessoal sai pela internet. Estou me desligando do terreiro, fala lá no WhatsApp. Mas que isso? Né? Quem faz isso nunca teve. Né? Nunca teve. Não estou falando nem daqui, estou falando de outros lugares que eu já vi muito isso aí. Rio de Santo Meu, né? Os mestres lá do interior lá, falaram, o cara saiu, mas ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp, está se desligando, mas meu Deus do céu. Como é que faz? Então ajuda ele pelo WhatsApp também. Né? Fala, eu preciso aprender a incorpora pelo WhatsApp, manda um vídeo. Pelo amor de Deus. Né? Então existem coisas, regras antigas, existem coisas que pertencem à ética, que é fazer as coisas do modo correto. Certo? E aqui nós erramos, mas é importante nós termos a consciência de errarmos pelo que nós não sabemos. Né? Quando você erra pelo que você não sabe é uma coisa, quando você erra sabendo, o peso é outro. Isso vale para tudo. Né? Vale para as coisas profissionais, vale para as coisas espirituais, vale para todas as coisas que regem a nossa vida. Certo, gente? Então, estendi demais. Salve, aprofunda a todos. Vamos dar início à nossa vida.